Ok. Então, agora vai aparecer na tela ali. Ok. Vocês estão me enxergando bem e me ouvindo? Sim, tudo certo. Sim, Cris, está tudo bem, sim, viu? Que bom. Tranquila. Vamos? Então, vamos começar. Deixa eu só desligar o telefone, porque na quinta-feira a minha internet caiu, porque eu acho que estava ligado o telefone. Já veio. Bom, então, uma boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dos nossos encontros, então, dos grupos de pesquisa que participam. O grupo Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e também o outro grupo, que é o primeiro grupo na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que é o grupo Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. O primeiro grupo da universidade foi criado em 2002, quando ela efetivamente começou, e esse grupo foi um grupo lá da unidade de Montenegro, não era coordenado por mim na ocasião, era coordenado por Roberto Icli, que foi o nosso primeiro coordenador dos cursos, e daí depois teve continuidade. Então, é uma satisfação estar aqui. Hoje, nós temos uma atividade importantíssima, né? Todos os nossos encontros são importantes. Hoje, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais os trabalhos dos nossos mestrandos, Fabiane e Estevão. Então, eu vou agora compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa introdução. Sempre a gente procura fazer também uma introdução poética, para a gente começar bem o nosso encontro. Então, vou abrir aqui, vamos ver se dá certinho. Um F5, às vezes fica meio complicado, vamos ver. Ok. Tá tudo bem aí? Estão enxergando? Perfeito, perfeito. Excelente. Então tá. Então, qual é o nosso planejamento de hoje? Esse momento de acolhida que a gente agradece muito estar aqui com vocês. Somos 26 pessoas nesse momento, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu quero, antes de passar para os minutos de poesia, com uma poeta, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar um pouquinho dela para vocês, quero dizer que cada um de nós está num momento do entendimento acerca da pesquisa, assim como é a vida da gente, né? A gente não começa sabendo tudo. Então, eu quero dizer para vocês, para ficarem muito tranquilos e não ficarem preocupados que não conseguem acompanhar tudo. Ninguém acompanha tudo sempre. Tá? E um vai ajudando o outro. A riqueza do nosso grupo é que alguns já estão há bastante tempo na pesquisa, outros começaram agora, outros estão no meio, outros estão em outra etapa. Então, é isso. A riqueza é essa nossa diversidade. Tá? Então, não vamos nos preocupar que a gente não consegue acompanhar tudo. A gente vai aos poucos. E daqui a pouco vocês vão ver que vocês estão fazendo um monte de coisa que vocês nem imaginavam que iam fazer. Então, é com esse carinho que eu quero receber vocês aqui, ver que todas as perguntas podem ser feitas, não há pergunta boba,
Não há pergunta ridícula, todas elas são importantes. Tá? Então, não se envergonhem de fazer nenhuma pergunta para a gente. E quantas vezes forem necessárias de nós explicarmos, conversarmos, nós faremos, certo? Então, estou trazendo uma poetisa que se chamava Alta de Souza. Ela nasceu em 13 de setembro de 1876, no Rio Grande do Norte, em Macaíba, e faleceu em Natal, em 7 de fevereiro de 1901. E era uma poeta, não um poeta poetisa. Poeta, não gosto de ser chamada de poetisas, né? Então, eu estou usando o termo poeta para as mulheres também. E ela tem um trabalho tão importante que ela ficou muito conhecida, ela participou do movimento simbolista, ela foi uma das grandes representantes também, como Cruz de Souza, foi um grande representante do movimento simbolista. E eu trago, então, a Alta de Souza para começar a nossa reunião de hoje. Então, já vou trazer a Súplica, que é linda, a poesia dela. E depois nós teremos a oportunidade de escutar os nossos queridos mestrandos da UERGS, a Fabiane, que vai falar sobre os efeitos das práticas musicais para o desenvolvimento dos bebês, uma pesquisa-ação com as mães. Muito interessante essa pesquisa, nós precisamos muito ouvir vocês, todos podem contribuir, porque é um projeto que está sendo construído. Ele não foi qualificado ainda, deverá ser, a gente está vendo ainda com o pessoal como vai ser. Então, por favor, podem contribuir. E depois a gente vai ter também a grata satisfação de escutar, então, o Estevam Greselli falando sobre a pesquisa dele, o ensino de música no ensino privado de Porto Alegre. Então, essas duas pesquisas que nós estamos, então, encabeçando, e essa pesquisa do Estevam vai naquela perspectiva das pesquisas dentro das políticas públicas em educação musical, que a gente sempre está querendo dar andamento. Agora, com um olhar acerca, então, das escolas particulares, porque nós ainda não tínhamos feito pesquisa nesse sentido. E depois, os nossos comentários gerais e algumas combinações para nós fazermos. Tudo bem até aqui? Ok, vamos lá. Então, trago para você a querida Alta de Souza, na sua súplica. Eu sempre faço questão de trazer a imagem do poeta, da poeta, para a gente conhecer um pouquinho, que é importante também. Ela sofreu muito, não foi uma vida fácil que ela teve, e apesar disso, ela nos deixou um legado maravilhoso em termos de poesia. E ela diz então o seguinte: se tudo foge e tudo desaparece, se tudo cai ao vento da desgraça, se a vida é o sopro que nos lábios passa, gelando o ardor da derradeira prece, se o sonho chora e geme e desfalece dentro do coração que o amor enlaça, se a rosa murcha, ainda em botão, e a graça da moça foge quando a idade cresce, se Deus transforma em sua lei tão pura a dor das almas que o ideal tortura, na demência feliz de pobres loucos, se a água do rio para o oceano corre, se tudo cai, Senhor, por que não morre a dor sem fim que me devora aos poucos? Lindo, né? Triste, mas lindo. Tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo, né? Os poetas, as poetas conseguem traduzir em palavras, muitas vezes, o que a gente está sentindo, né? Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade, né? Que bom. Também gostei, Bárbara. Então, agora nós temos a Fabiane. Peguei essa imagem da Fabiane, eu só não botei toda a imagem, Fabiane. Tu sabe de onde que eu tirei? Ela estava com um copo de cerveja depois.
Ah, Pode, devia ter posto. Ficava mais autêntica. né? Então, Ah, é com muita alegria que eu trago para vocês, então, a Fabiane Araújo Chaves, que é, então, a minha orientanda no mestrado na UERGS, que vai fazer a sua apresentação, os efeitos das práticas musicais para o desenvolvimento dos bebês, uma pesquisa à ação com as mães. Então, eu vou tirar agora o compartilhamento. vocês Para que conseguem a me ouvir bem assim? Consegue? Porque eu não estou com o microfone, Ok. né? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que faz. Tá aparecendo aí, né? Ele vai devagarinho. Tá, mas tá Aparecendo aparecendo. Agora Parece sim. uma foto tua ali se preparando para dar uma ponta ali, ó. Pois Mar, é. ali. Agora eu tentei diminuir, já não consegui. Parece do site da ABEM. Só É falta o verdade. outro lá tocando É violão. verdade, é verdade, é verdade. Viu só? Foi proposital. Então, deixa eu voltar aqui. Tá, mas enfim. Só para. Ixi. Ai, meu Deus. Tá. Só para situar vocês, eu vou apresentar primeiro um videozinho curto que eu fiz para mostrar um pouco da trajetória da minha pesquisa, que a gente começou pensando nas gestantes, daí a gente foi passando para os bebês, né? E a Cris pediu para eu apresentar. Estou falando um pouco para o lado, que eu estou com o celular, estou com o computador. E a Cris sugeriu que eu mostrasse para quem ainda está começando na área da pesquisa como que é um pouco dessa trajetória, assim, que não é só a escrita, né? É uma busca por artigos, busca por material, fica um monte de documentos até chegar na fase final, que ainda estou um pouquinho longe, mas para que vocês conheçam um pouco mais sobre isso. Então, vou mostrar primeiro esse videozinho. Deixa eu tentar achar ele de novo. Acho que fechou. Vamos ver se vai dar certo. Tá dando para escutar? Acho que não. Vocês estão escutando o vídeo ou não? O vídeo Não, não. né? Só um pouquinho. O vídeo não aparece. Primeira vez que eu apresento. Deixa eu ver se agora dá. Agora não tá. Estão escutando? Tá dando a microfonia, né? Procure desligar o seu microfone, professora. Desligue o seu microfone e na hora que for mostrar o vídeo, tudo bem? Talvez funcione. Não escutaram o vídeo, não? Meu Deus. Pessoal, vocês escutam. Acho que não dá para escutar o vídeo, né?
Voltei. O vídeo não dá para escutar, né? Não, 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 não. Infelizmente não. Tá, eu vou botar só o PowerPoint, então. Perfeito. Depois eu mostro o vídeo lá no grupo, então. Perfeito. Melhor assim. Tá, estão me escutando? Conseguem me escutar? Perfeitamente. Tá, então tá. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Fabiane, a minha formação é em psicologia, eu também faço faculdade de pedagogia, sou psicopedagoga e faço mestrado profissional na UERGS e a professora Cristina, minha orientadora. Então, ali, como eu falei, né, a pesquisa iniciou a gente pensando nos bebês, a gente ia fazer as práticas musicais com gestantes, a ideia inicial era fazer em um hospital, mas depois a gente foi modificando, conforme o que a gente achou que ia ser mais apropriado, e a gente fez algumas modificações, mas agora nessa época de pandemia também, né, devido à maior dificuldade que a gente pode encontrar de fazer as práticas presenciais, né, porque a ideia é fazer ainda esse ano a coleta de dados, e daí quando eu estiver apresentando essa parte também vou querer uma sugestão que vocês contribuam, né, no decorrer do trabalho. Só estou enxergando a Cristina aqui, está bem. Tá me enxergando? Não, mas tudo bem. Então, o meu trabalho, então, se baseia nas práticas com bebê, né, que a gente sabe que a música é muito importante desde o nascimento, a gente sempre de uma forma ou outra está envolvida com músicas, e essa relação mãe e filho, né, acaba se fortalecendo a partir da música, e até porque as pesquisas mostram que desde a gestação os bebês são capazes de ouvir e de reconhecer a voz materna, né? Então, diferente de tu escutar uma gravação, eles conseguem reconhecer a voz da mãe. Então, por isso que se torna ainda mais especial essa relação e formação de vínculo, né? Então, diante dessa situação que a gente está vivenciando, dessa pandemia, também essas práticas musicais, que é a minha proposta, também podem servir para auxiliar essas famílias, né, nesse trabalho com os seus filhos, porque elas podem estar realizando a partir de casa, né, e também faz parte do nosso projeto, que é a educação musical em diferentes tempos e espaços, né, então não necessariamente só na escola, ela também pode estar acontecendo em casa e em diferentes situações e com diferentes funções. Então, a nossa pergunta de pesquisa: quais os efeitos das práticas musicais no desenvolvimento de bebês a partir do relato de suas mães? E ali eu coloquei mães, mas, claro, a gente sabe que às vezes pode ser uma cuidadora, daí isso ainda a gente pode talvez modificar, mas a princípio mães, que é aquela que realmente, na maioria das vezes, vai estar fazendo essa prática com a criança. E o objetivo geral: investigar os efeitos de práticas musicais no desenvolvimento de bebês a partir do relato das mães. Então, a gente também sabe que, por exemplo, eu propondo uma prática musical durante um período, a gente não tem como garantir que aquela questão que o bebê apresentou de desenvolvimento foi exatamente por causa da música. Por isso, a partir do relato das mães, o que elas vão perceber, e vai ter protocolos, né, para a gente estar verificando, mas a partir do relato delas, o que elas consideram que a música contribuiu, ou em algum momento pode não ter contribuído, para esse desenvolvimento das crianças. Então, para a revisão de literatura, que eu até ia mostrar naquele vídeo, primeiro eu selecionei artigos de Qualis A1 e A2, e foram selecionados na área de educação, de psicologia e de música. Depois até peguei outros artigos também que não era do Qualis A1 e A2, mas sempre de revistas científicas que abordem essa temática da minha pesquisa. E daí eu fiz uma coleta geral que resultou em mais de 70 artigos, para depois ir fazendo um refinamento, né?
as primeiras palavras-chave que eu utilizei para revisão de literatura, que foi quando eu estava ainda pesquisando com gestantes, foi intrauterina, audição, gestante, grávida, gravidez, desenvolvimento cognitivo, bebê, educação musical, música e musicalização. Então, eu ia em cada revista, pesquisava com todas essas palavras, né, obviamente, uma de cada vez, ia vendo o que ia aparecendo, ia salvando os documentos. Em um segundo momento, daí eu já fiz mais uma refinação, né, de acordo com as mudanças que a gente foi fazendo no projeto, e daí tirei a parte ali, até aparece alguma coisa de gestante, mas o foco é mais o desenvolvimento, bebê, educação musical, música. Então, de 76 artigos, no momento eu tenho 18 artigos que eu fiz a revisão de literatura. Os artigos que eu utilizei na revisão, então, são esses que eu fiz nessa tabela. No trabalho até tem qual área do conhecimento, de qual revista que ele foi retirado. Aqui eu dividi a tabela em duas, com os 18. E daí, no geral, assim, eu vou falar para vocês, não vou falar sobre cada artigo aqui, que, né, não é a intenção, mas o que falam os artigos, né? A questão que os bebês, eles não são passivos em relação a estímulos musicais, né, que eles conseguem reconhecer. Tem autores que falam, inclusive, que eles têm uma memória musical boa, que se tu canta a mesma música várias vezes, eles conseguem identificar. Que o canto infantil é muito importante, né, que ser feito pelos responsáveis para esse bebê. A importância do comportamento dos estímulos da mãe durante essas práticas musicais também vai interferir, né? Então, como que é a relação da mãe com aquela criança durante a prática vai interferir na aprendizagem dele. As músicas de ninar também, quais os sentimentos que trazem, né? Acaba tendo uma função bem importante para a gente relembrar a nossa infância. A importância desses estímulos musicais para desenvolver habilidades na criança, e isso é falado bastante, assim, em relação à concentração, à atividade motora, sensibilidade musical. Então, o quanto contribui para o desenvolvimento das crianças, eles fazerem as práticas musicais, até ali práticas musicais, até eles falam que não é a função do bebê aprender a tocar um instrumento, mas nessas funções mesmo, né, de desenvolver habilidades e também no vínculo materno com o responsável. Que a música interfere positivamente no comportamento. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui o chat se tinha alguma coisa. A importância do programa de apoios para essas famílias, a música como parte do processo de formação de identidade da criança também, que é importante. O canto materno, quanto ele faz sentido para aquela criança, até mesmo em prematuros, ele pode acelerar a alta, né, para casa, pode diminuir a ansiedade, medo dos familiares, dos pais. Então, basicamente isso, assim, teria muito mais coisa para falar, mas não vou falar tão detalhado aqui. Mas isso são algumas coisas importantes que apareceram nesses artigos. Tudo certo até o momento, Cris? Só estou vendo a Cris aqui. Tudo certo, meu anjo, tudo certo. Eu botei tela cheia, não dá para ver ninguém. Então, assim, a metodologia utilizada é de caracterização qualitativa, é uma pesquisa descritiva e será uma pesquisação, né? Eu vou estar participando também dessas práticas e observando e analisando esses relatos. Ali a análise dos dados vai ser análise de conteúdo, né? Eu ainda não selecionei o autor certinho, por isso eu não coloquei. E aqui do lado, eu coloquei algumas coisas que a gente está pensando, ainda não, né? Tem algumas coisas mais definidas, outras ainda não, mas a princípio, né? Vai ser entrevista online com a mãe, uma entrevista inicial, entrevista final, atividades online de forma síncronas e assíncronas, né? Então, vai ter atividade ao vivo, semanal. As mães vão estar lá fazendo.
Além disso, a gente vai enviar atividades para que a mãe faça durante a semana com aquela criança, porque a ideia é que se repita várias atividades para ver realmente o efeito da música, né? Tem a escolha dos participantes, vamos ver quem vai se interessar, e das pessoas que se interessam também, quem vai ser sistemático no trabalho, né? Porque também não adianta a gente fazer a pesquisa com a pessoa que fez um encontro. Então, pode até ser que algumas participem de encontros e não de todos, mas a gente vai selecionar aquelas que participarem de todos para poder fazer a análise corretamente, aquelas pessoas comprometidas. Além disso, vai ter alguma bolsista, né, da Cris, que vai estar fazendo esse trabalho junto comigo. Afinal, eu também não sou educadora musical, então a gente vai fazer esse trabalho em parceria. Vão ter formulários também, e observação da gravação, ou registro de campo, não sei se chama diário de campo, porque eu vou estar em casa dessa vez, mas alguns registros, né, das atividades realizadas, que também vão ser feitos, a questão da mãe e bebê, a idade, a gente pensou em recém-nascido até 3 anos e 11 meses, para essa idade pré-escolar, e a periodicidade e duração, né, quanto tempo que vai ter. Eu até fiz uma sugestão de cronograma e coloquei no próximo slide. Em relação às atividades, então, vai ser feito por uma plataforma online, ainda definir, né, que eu acho que é importante que a gente consiga se ver e que aconteça essa interação, né, que as famílias estejam fazendo atividade, eu consiga estar observando. Registros fotográficos, talvez feitos pela família, e a definir ainda o número de participantes. Ali eu coloquei uma sugestão de cronograma, ainda não mostrei para a Cris, mas depois a gente vai organizar. Mas eu pensei, por exemplo, digamos que uma duração de 3 meses, né? Tem as elaborações das práticas, a divulgação do trabalho, contato com os participantes, daí vai ser feita a entrevista inicial, e eu pensei em práticas durante 8 semanas, por exemplo, né, as práticas online, registro, prática assíncronas, e que a mãe tem algum tipo de registro também durante essas práticas, depois a entrevista final e análise da 14ª semana em diante, né, não coloquei as demais, mas com certeza a análise não vai ser em uma semana só. Então, pensei mais ou menos nesse sentido. Referencial teórico que eu vou utilizar, ainda não escrevi a parte do referencial, mas já selecionei alguns materiais. Então, basicamente, a Esther Bayer, a Beatriz Hillary e o Gordon, que falam de música para bebês. Em relação ao conhecimento pedagógico musical, também o Kramer. Musicalização, Paula Pecker. Também a questão da educação digital, que agora a gente vai estar incluindo, né, na nossa fase de pandemia. Então, Pérez Gomes. Atividades práticas também a gente pode utilizar da Teca Alencar. E eu coloquei alguns livros que eu já tenho, que até alguns para selecionar atividades que eu peguei de música, de folclore, mas ainda não tem, né, tem um livro de desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano, que também pode estar sendo utilizado em alguns momentos, o livro da Cristina, de folclore, né, que com certeza também vai ser útil. E é isso, acho que é isso que eu preparei para apresentar e quero a opinião de vocês e sugestões. Bem, muito obrigada. Vou tirar para ver vocês aqui. Que bom. Parabéns. Muito obrigada pela apresentação. E quero dizer que esse trabalho da Fábio... Não, está ótimo, querida. Foi ótimo. Está muito bom. É interessante, antes de abrir aí para você, só para fazer uma costura, as coisas são engraçadas, né? Às vezes as coisas se conectam e a gente não imaginava que essa conexão ocorreria
no entanto, ela corre, ela se dá, e as coisas vão sendo entrelaçadas. No final do ano passado, a universidade sempre lança os editais de extensão e de pesquisa. Nem sabíamos o que aconteceria esse ano, mas um projeto que eu escrevi para a extensão, eu botei o nome assim: Programa de Educação Musical e Literária em Prol da Vida. O projeto que eu fiz é para um programa, porque tem vários projetos dentro nele, era justamente atuar em escola. E aí eu já estava... Eu já estava com essa perspectiva da FAB, então, da gente fazer... Oi? Ok. De ela participar, então, desse trabalho, mas nós faríamos em escola. E aí o projeto foi aprovado, e agora mesmo eu estou organizando para ver bolsista para isso e tal. E a ideia é atuar com crianças, né, suas mães e as escolas. As escolas nós vamos fazer virtualmente. E esse projeto da Fabiane, ele entra nessa perspectiva de pegar essa chamada primeira infância, efetivamente vai até os 6 anos. Mas a gente pensou, e aí a gente quer ouvir de vocês também, até os 4 anos, porque efetivamente até essa faixa etária não há a partir dos 4 anos, sim. Então, pegar justamente essa criança que está com a mãe. Então, esse projeto de mestrado da Fabiane também está em sintonia com esse projeto de extensão, e assim a gente vai unir graduação e pós-graduação também. Inclusive, assim, eu estou com uma disciplina que eu vou ministrar agora, que é projetos de produção artística, que já estamos fazendo aqui, que vocês têm recebido, que a gente chama carinhosamente de projeto Música e Amor, né? Então, também está dentro disso, né? De fazer aquelas coisas que a gente brincava quando era criança, cantar, o brincar com a criança e ler. Então, está dentro desse bojo o trabalho da Fabiane. Eu tenho muita alegria que ela tenha acolhido essa ideia também, e a gente sintonizou muito bem. Depois, Fábio, se tu conseguires mostrar o vídeo, mesmo que tu venhas a narrá-lo, tá? É muito interessante. Uhum. E depois até posta lá, a gente, no nosso drive, a Fabiane fez um vídeo mostrando as entranhas da pesquisa, né? São coisas que muitas vezes a gente não sabe como é que estão organizadas, e ela mostra, isso é muito bom, como é que ela organizou as pastas, os arquivos. Então, mesmo que tu não consigas colocar, é bem podendo, então, para quem quiser falar. Mas quer que eu poste aqui, eu posso mandar nos grupos? Também. Mas fica legal, assim, tu também, aí, de repente, tu pode brincar. Porque aqui... Ou será que eu te mando, tenta apresentar? Porque aqui eu escutava o som do vídeo, mas não, eu escutava da gravação. Vou tentar te mandar aqui no WhatsApp. Pode ser. Também. Enquanto isso, a gente vai aquecendo as turbinas aí. Quem quiser falar. Isso. Opa, Cris. Oba, olá. Vamos lá. Vamos lá. Fabi, parabéns pelo seu trabalho magnífico. É uma abordagem muito, muito interessante essa, e eu vejo com bastante alegria o aumento de pesquisas na área da educação, principalmente na chamada primeira infância, com a educação infantil. É um momento muito interessante esse, apesar, né, das pandemias e das distopias, como eu e a Cristina conversamos às vezes, é muito interessante o interesse na pesquisa da educação infantil, sobretudo nessa ligação com a música. E aí eu queria só te dar, eu até
queria apenas te dar uma sugestão que eu já adiantei aqui para a Cristina. Foi algo que, por acaso, e também não vou dizer a mesma coisa que a Cristina, que nada acontece por acaso. Esta semana, Fabi, eu tive uma conversa com uma professora aqui da Baixada Santista, uma professora de educação musical, que desenvolve um trabalho de coral infantil com crianças de 6 anos até 12, 13 anos. Um coral infantil magnífico. É um trabalho que eu considero único aqui na região. E ela, nessa conversa que nós tivemos, antecipando uma reunião que eu, a professora Cristina e um grupo aqui de professores vamos ter na próxima semana, ela falou-me de da abordagem, da metodologia Pichler, que é uma psicóloga húngara que desenvolveu um trabalho com crianças logo após a Segunda Guerra, e essa metodologia da Pichler, ela trabalha principalmente com música, ela utiliza uma abordagem musical. Por que eu achei interessante falar isso para você? Porque tanto esta psicóloga que desenvolveu esse método, a metodologia Pichler, e um outro autor, que esse sim, creio eu que você conheça, que é o Winnicott, cujo livro eu tenho aqui, o David Winnicott, que eu tenho aqui o livro Transições, tá? Ambos aparecem no momento que não é muito diferente do que a gente vive hoje. Essas metodologias com a preocupação com a educação infantil aparecem no momento do pós-guerra. Eu diria a você que, guardando as devidas proporções, nós vivemos uma situação também de exceção, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, a sua preocupação com a educação infantil, ela vem num contexto que me chama a atenção, que é muito semelhante a essa preocupação que alguns psicólogos e educadores musicais tiveram também. Então, eu sei que você está iniciando agora, mas eu acharia interessante se você pudesse, perdão, se você pudesse, nos seus referenciais teóricos, pelo menos ler alguma coisa sobre a metodologia Pichler, cujos links eu deixei aqui já no nosso grupo, e sobre David Winnicott. Olha, é apenas uma sugestão minha, porque eu creio que seja um momento interessante de nós fazermos uma revisão, né, ou não uma ressignificação, mas uma revisão dos postulados destes autores, desses referenciais, para o momento que nós vivemos hoje, porque você faz uma abordagem quantitativa através de atividades sincrônicas e assincrônicas, tendo como base um outro elemento que para nós também é novo, que é uma abordagem virtual. Claro que isso não existia naquele momento, né? na década de 40, 50. Nós estamos trabalhando com outro universo, que eu falo para os meus alunos, que é um universo paralelo que nós estamos trabalhando, que é, na verdade, um momento de guerra mesmo, não é? Como sairão, que gerações serão estas que sairão nesse momento em que nós estamos vivendo? O que vai sair daí? Então, eu acho que a abordagem Pichler poderia te ajudar. Não estou dizendo que ela possa trazer à luz, né, para o seu trabalho, mas são essas analogias que eu estou fazendo que poderiam trazer algum significado para você. Tá
tá bom? Então, Fabi, olha, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho mesmo, que eu achei muito bacana mesmo, fiquei muito feliz. Então, quando a professora Cristina já tinha me falado, né, eu já corri atrás aqui para ajudar, tá bom? Que bom. Parabéns, parabéns. Obrigada. Boa sorte, hein? Obrigada. Do Winnicott, eu já li alguma coisa, até na época da graduação também, em alguns artigos eles falam. Do Pickler eu nunca li, mas já ouvi falar, até utilizado, acho que com autistas, se não me engano, com crianças com Sim, deficiência, perfeitamente. né? Mas nunca parei para ler, uma boa oportunidade para aprender mais e incluir no trabalho. Com certeza. Se bem que eu vou falar de autistas, essa daí é uma ressignificação mais atualizada, porque na década de 40, década de 50, o termo autista ainda ele não era tão difundido como é hoje. Né? Sim. Eu acho que com aquele autor que escreveu, que eu curto demais, escreveu O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, o Oliver Sacks, né? O Oliver Sacks. Ele faz uma abordagem, ele já fala do autismo, e ele mesmo diz que foi a partir da década de 60, de 70, que se começa a usar esse termo. Não é? Portanto, é uma ressignificação dos postulados da Pickler e mesmo do David Winnicott. Isso, obrigada. Imagina, prazer foi todo meu. Excelente, Antônio, muito obrigada. E com certeza são duas indicações que vão enriquecer o trabalho. Excelente. Muito obrigada mesmo. Mais alguém? Tem alguma sugestão, uma pergunta? Vamos ajudar a pesquisadora aí nessa época de pandemia. Ai. Fabi, só uma coisa, tu me mandaste pelo WhatsApp, é isso? Isso, tu quer que eu mande para outro lugar? Não, acho que eu vou tentar agora, vamos ver se dá. Professora Cristina, fala, querida. Eu acho a sua ideia muito legal. Que tal se ela tirar o som do vídeo e mostrasse e ela fosse comentando? Será que não ficaria bom também? Eu acho que fica melhor até. Sabe o que aconteceu? Que para mim aparecia o som do vídeo na hora que estava apresentando. Eu não sei se eu consigo falar, se vocês vão estar me ouvindo, porque eu não consigo ouvir você. Olha, essa semana eu também tive um problema com o Meet, justamente com esses mostrar. O que eu fiz? Eu utilizei para falar com a pessoa, eu utilizei, vamos dizer, o meu celular. E para colocar uma apresentação, compartilhar, eu coloquei o meu laptop. Sim, eu estava fazendo assim. Olha, mas não é que deu certo, mais ou menos. Eu tirei som de coloquei. A gente está aprendendo cada coisa. Já estou quase comprando um monitor extra já. Aí eu te aconselho a fazer um aplicativo que você pode mexer com os dois ao mesmo tempo. Esse eu ainda não tenho. Eu vou tentar agora. Mas vai acabar. Não sabe, tá? Vou tentar agora, vamos ver. Vamos ver se vai. Tá. Isso. Tá. Então, se você pudesse na sua... Mas acho que vai dar. Vamos ver. Não estava aparecendo? Agora vamos ver. Ou assim eu consigo falar, porque eu consigo ver também, se precisar. Está aparecendo? Tá tudo preto, só tá aparecendo a barra de cima. Pois é. Fábia, como que faz para apresentar só a metade? Deixa eu tentar aqui. É que eu queria...
Uma janela. Estava Deixa eu indo. tentar aqui, então. Quando tu fizeste, estava tudo bem, a única coisa é que estava mudo. Então, eu te aconselho a tu fazer as explicaçõezinhas ali. Tu consegue? Não, agora acho que dá, porque agora eu consegui só uma parte da tela. Deixa eu ver. Que antes eu não estava vendo vocês, não conseguia ver nada. Vamos ver. Deixa eu procurar aqui. Então, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco do que eu já fiz aqui na minha pesquisa. Vocês estão vendo? É tu que está falando? Agora sim, mas... Porque eu acho que estava com som. Ó, vê se dá, porque agora ficou em tela cheia para mim. Ó. Então, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco do que eu já fiz aqui na minha pesquisa. Vocês estão vendo? Vendo não, só ouvindo. Não, agora nós estamos escutando e não vendo. Estamos escutando. Eu acho que é válido também. Vamos em frente. Mas é que tem que ver, né? Aí você descreve o que a gente está vendo, o que a gente não deveria ver. Melhor... Por que? E nós ficamos imaginando. É como se fosse um livro falado, né? É gostoso também. Agora não consigo achar a barra de baixo. Sim, ela some às vezes, é normal. Cadê? Deixa eu botar de novo, só um pouquinho. Isso, tira e bota de novo, às vezes tem que acontecer isso. Agora, vamos ver se vai. Então, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco do que eu já fiz aqui na minha pesquisa, que iniciou no meio do ano passado. Estou ainda fazendo o projeto, ainda não qualifiquei. Então, eu costumo dividir por pastas. Estão escutando? Né? Perfeitamente. Vou mostrar um pouquinho para ver como é que é essa trajetória. Então, fui pesquisando vários artigos, conforme as palavras-chave que eu vou explicar depois para vocês. Mas aqui tem vários, ó. O que eu utilizei na revisão de literatura. Eu costumo numerar, mas cada um faz de uma forma. Aqui são todos que eu encontrei até o momento. Alguns artigos para fazer atividade, também vou usar livros, artigos que podem servir para o referencial teórico, artigos para conceitos operacionais, arquivos que eu já modifiquei, já fiz tabela, já escrevi projeto de várias formas, vários tipos de tabela, lista de artigos, a gente vai ajustando, né, conforme vai pesquisando. Aqui foi os primeiros artigos que eu fiz. Vendo ou só escutando? Outros artigos que podem ser interessantes, que eu encontro. Acho que estão só escutando, né? Só escutando. E... Sim, só escutando. Tá. Porque o bom é ver lá nos arquivos, né? Onde é que faz para ver os arquivos? Tens que abrir a tela, e aí tu vai na pasta arquivo, clica nele, ele vai reproduzir na tua tela normal, e nós vamos ver ela. Pois é, eu fiz isso, mas... Deixa eu ver. Ele tá como se estivesse reproduzindo. Agora parou. Agora eu parei, mas... Fábio, deixa eu ver. Fábio, sai, deixa eu tentar aqui. Esse foi o que eu fiz. Para a tua apresentação. Não consigo agora. Bloqueou, Eu sei tá. como é que é, às vezes ele some. É uma coisa interessante. Vai devagarinho ali, mexe numa... Deu, consegui fechar. Vamos ver. Ou se alguém conseguir, eu posso mandar para alguém, ou boto no grupo e alguém tenta... Tá, eu vou tentar agora, tá? Vamos ver.
Vamos torcer, Lúcia. Vamos ver. Talvez esteja carregando. Pode ser. Vou mostrar para Agora vocês deu o som. um pouco da que eu fiz aqui na minha pesquisa. Está aparecendo imagem iniciou também. Estou ainda fazendo o projeto, ainda não qualifiquei. Então, eu costumo dividir por pastas. Não está aparecendo, Cris, a imagem. Eu vi que não. Enfim, então, pessoal, coisas da mostrar pra Talvez você não tenha uma expectativa para a apresentação dele. minha pesquisa que Então, vamos fazer assim, também não há problema. A gente bota lá, compartilha. Tá muito bom esse vídeo e eu convido vocês a darem uma olhadinha, porque nos ajuda a organizar o nosso material, tá? Em outro momento, talvez a gente consiga fazer e mostrar, tá? Tá. Ok. Eu vou enviar para o Marcos, depois no final a gente vê, então, tá? Buenas. Muito obrigada. Não sei se alguém mais quer comentar o trabalho da Fabi. Também depois, no final, se lembrar de alguma coisa, a gente pode comentar. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o Estevam Greselli também, nosso mestrando lá da UERGS, que vai mostrar, então, compartilhar conosco o trabalho que ele está fazendo. Tudo contigo, meu anjo. Beleza. Buenas, povo querido. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Acho que deve estar aparecendo para vocês aí. Vocês estão conseguindo ver? Beleza. Então é o seguinte, vou fazer o caminho aqui que eu me organizei no mestrado, quando eu ingressei, e antes mesmo, né, sobre as questões das pesquisas. Já vou abrir aqui a minha apresentação, e a ideia é apresentar uma pré-pesquisa, porque ela não está concluída ainda, né? Ainda não qualifiquei, como a Fabi também ali disse. Dividir com os colegas, ainda que estão na graduação, também como eu fui fazendo essa construção do pensamento em cima para a pesquisa, e como que eu tenho organizado isso para tornar mais produtivo possível, tá? Então, o meu pré-projeto, né, como eu chamei, porque não está pronto ainda, é o ensino de música no ensino privado, aqui de Porto Alegre. E depois eu vou explicar para vocês por que eu cheguei a este tema. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma revisão dos marcos regulatórios do ensino de música no Brasil. Eu acho que é interessante, nem todos aqui são da área da música, então acho que é importante também passar para isso, porque durante esse período histórico a gente ficou num vai e vem, né, nessa questão do ensino de música. Então, a primeira vez que a gente tem um posicionamento, assim, uma lei, foi um decreto de 1854, tá? Onde, então, pela primeira vez que se instituiu oficialmente o ensino de música nas escolas públicas brasileiras, ok? É interessante isso na lei, né, como está lá nas escolas públicas brasileiras, né, quer dizer que as outras escolas, outras instituições de ensino, que eram as privadas, que eram as pagas da época, já tinham ensino de música. Por exemplo, se a gente lê lá a história do Domingos Caldas Barbosa, né, nosso primeiro violeiro a marcar a história aí, ele, na escola onde ele estudou, que é uma escola jesuíta lá, ele teve aulas de música, né, então é interessante a gente ter isso. Então, a primeira vez que se tem essa oficialização para as escolas públicas foi com esse decreto. Tá? E o que se aprendia nesse decreto? Aí são noções de música e exercício de canto. Então, ou seja, o que estava escrito na lei, e já começa aí a nossa ladainha, começa a lei é que não precisava ser alguém com a formação, né? Na realidade, era passar uma noção de música para esse pessoal aí que estava estudando no período. Depois, ainda no século XIX, nós vamos ter também o decreto 981, né, no dia 8 de novembro ali, que exige, então, legalmente a formação específica para um professor de música. Percebam, né, gente, que de 54 até 1890 há um período longo aí da história, né, para vocês verem como
a gente era um pouquinho demorado naquele período, hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia já melhorou bastante, né? Em relação a isso, tá? Essa questão da formação dos professores, como não tinha faculdades para licenciado em música, então os professores vinham de conservatórios de música, tá bom? No século XX, tá? No século XX a gente tem uma situação, então até 1930 estava previsto em lei, mas não tinha ainda, se tinha muitas dificuldades para essa expansão a nível nacional, né, das aulas de música. Então surge uma pessoa muito importante para a nossa história da educação musical no Brasil, que é o Heitor Villa-Lobos, que ele esteve em Paris na década de 20, onde conheceu os métodos ativos de educação musical, né, do Kodály, né? O Kodály não é francês, né? Ele é húngaro. Se eu não me engano, é húngaro, né, gente? Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Isso mesmo. Então, ele priorizava o uso do material folclórico popular da própria terra, né, com ênfase no ensino de música por meio do canto coral, o que cabia como uma luva num país como o nosso, né? Então, a gente vê até hoje, às vezes, muitas das demandas que são trazidas pelas dificuldades da aula de música, a questão do material, né, das aulas de música aí, então a questão do uso do canto caberia como uma luva aqui para nós, né, naquele período, e hoje em dia também ainda não se faz, tá? Então, tendo retornado ao Brasil em julho de 1930, ele encontrou um ambiente propício com seus ideais cívico-patrióticos que ele tinha, né, então, somado junto ali aquele período Vargas ali, elaborou um plano de educação musical, o qual teria se inspirado no trabalho que já vinha sendo realizado pelos irmãos Fabiano Lazano e Lazano Lázaro, acho que é isso, tá? Que era já tinha, né, não era a primeira vez que estava se implementando isso, já tinha alguns professores, algumas escolas no Brasil, em minoria, que já tinha, já se usavam no canto orfeônico, mas foi com o Villa-Lobos, né, que se assumiu, quando ele assumiu a Superintendência de Educação Musical e Artística, que é o SEMA, né, então que isso criou uma proporção a nível nacional. Então foi muito importante a figura dele para isso, né, em cima da imagem dele, que foi também muito importante, tá? Então, que ele foi criado para a formação de professores do canto orfeônico. Tá? Em 1942, se criou, então, o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, né, a finalidade de formar professores e oferecer um programa modelo para os cursos de formação de professor do canto orfeônico, né, em todo o Brasil. Cabe também salientar uma figura muito importante que chegou no Brasil nesse período, ali em 1937, que foi o Kuhreuter, né, também muito importante para a educação musical, com algumas concepções, ideias interessantes também nesse período. Temos aqui, então, um decreto-lei de 1946, já não era mais o Vargas, né, mas se manteve com a uniformização da formação de professores de música no Brasil, por meio de equiparação de filiais estaduais ao Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Então, qual que era a ideia, né, nesse processo, né, gradativamente, ter filiais em todo o Brasil para a formação de professores de canto orfeônico, né. Então, durante as décadas de 30 e 40, foi o ápice, né, do desenvolvimento dessa prática no Brasil. Em 1959, Villa-Lobos morreu, né, e passado o tempo também foi se enfraquecendo um pouco esse espaço do canto orfeônico dentro da sala de aula. Em 1961, substituíram o canto orfeônico pelo componente educação musical. E aqui nós temos, na pesquisa, né, que eu fiz, algumas divergências sobre esse período aí. Alguns dizem que era para uma troca de uma educação musical mais ativa, outros dizem que se trocou o canto orfeônico e entrou mais para uma questão teórica da música, outros dizem que se continuou, muitas escolas mantiveram o canto orfeônico, então há uma certa divergência em relação aos pesquisadores nesse momento aí, não vivi esse período e não posso afirmar para vocês, né. Depois nós vamos ter ali em 1971 o ensino de música, né, então foi substituído pela de educação artística, né, e aqui que a vaca foi para o brejo, tá? Nós temos ali então um caráter polivalente, né, não temos mais específico componente curricular música, né, deveria abordar, então, os conteúdos de artes plásticas, músicas, artes cênicas e desenho. Em 1973, foram publicadas resoluções que estabeleciam a substituição da formação de professor de música para educação artística com habilitação específica, né, então, para dar aula de artes ali, educação artística na escola, tinha que ser habilitado em educação artística, né, e não mais também um professor de música. Então, a música realmente saiu do currículo nesse período. Tá? Em 1980,
1996, então já no final do século XX, tivemos bastante, né, situações decorrentes em relação ao ensino de música no século XX. A educação artística passou para ensino de artes. Tá? Então, a música voltou a ser um componente curricular, né, até expresso nos parâmetros curriculares nacionais de 1997, e pelo Conselho Nacional de Educação de 1999, né, apontavam assim, para uma reestruturação dos cursos superiores de bacharelado e licenciatura em artes visuais, música, teatro e dança, né, já dando uma preparada para o terreno aí, para talvez pudesse estar por vir, ok? Não era obrigatório o ensino de música, né, com essa nova lei de 96, então havia pouco espaço ainda, né, e poucos professores para a época, né, só tirava a parte da educação artística para o ensino de artes, né, então que música poderia ter música se fosse o caso, ok? Bom, então, aqui, está errado aqui, só para arrumar aqui já no século XXI, então nós temos aqui a Lei 11.769, que traz a obrigatoriedade do ensino de música, né? Isso é uma lei que a gente tem visto bastante pesquisas, porém não a exclusividade do ensino de música na educação básica, e trazer um prazo de 3 anos para adequações, né, em relação a isso, ou seja, até agosto de 2011. E aí começou a se ter muitas interpretações em cima desta lei, né, porque como ela trazia termos muito ambíguos, né, gerou muita base para essas interpretações, pois não era apresentado como componente curricular, e sim como conteúdo obrigatório, tá? Porém, agora temos a lei de 2016, né, a lei 13.278, onde traz ali as artes visuais, a dança, a música e o teatro, são as linguagens que constituirão um componente curricular. Ou seja, né, então, se havia essa dúvida que tinha deixado margem na lei de 2008, aqui está escrito que não, né? Então, constituirão um componente curricular. Prazo de 5 anos para adequação necessária, ou seja, até 2021. Aqui ainda essa lei não especifica, então, como ser ofertado isso aí nas salas de aula, né, e quanto a carga horária semanal em relação a isso. Mas nós temos o Plano Nacional de Educação, decênio 2011 e 2020, PL 8035, na meta 15, que traz assim, ó, garantir um regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, que todos os professores de educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento e que atuam. Tá? Então, se mostra a necessidade de uma formação específica para se atuar na área em que se atuam professores de música, artes visuais, dança e teatro. Então, se ainda existe alguma dúvida em relação a isso, agora já não existe mais, né? Então, tem que ser um professor formado em música, né? Que tudo isso trazia lá essas questões em relação a 2008, né? Em relação ao currículo, né, que o pessoal ainda perguntava e ainda tinha muitas dúvidas, né, até a nossa colega, a Daniele, apresentou muito bem o trabalho em cima da BNCC em 2017, traz ali o componente curricular música inserido na área das linguagens e códigos e, como diz, né, é uma base, né, então a partir dali se tem uma base do que pode ser aplicado dentro de uma escola, né, de educação básica, como o próprio nome diz, básico, né, educação básica, tá? Então, entre os anos da lei de 1971 até a lei de 2008, poucas escolas mantiveram seu ensino de música ofertado na grade curricular em Porto Alegre. Na sua maioria, as escolas particulares, posteriormente, as escolas municipais e, em menor número, as estaduais. E aqui entra, então, a pesquisa sobre o tema, né? Que começou a me trazer essa vontade de pesquisar, mesmo antes ali e sabendo até do quanto a professora Cristina já estava pesquisando e mantinha lendo, mesmo antes de ser aluno dela, acompanhava ela. A ocupação dos espaços das aulas de música em educação básica tem sido uma questão tratada mesmo antes da homologação da lei de 2008. A maior pena que é uma das precursoras em relação a isso, né? Trouxe lá as escolas públicas de João Pessoa, na Paraíba, e a nossa professora Cristina Rolim Wolf-Bito já tinha feito aqui na rede municipal de Porto Alegre, e nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul, ok? Já tinha feito pesquisas em relação a isso. E como eu já estava há bom tempo inserido nas escolas particulares, comecei a buscar pesquisas sobre isso em relação às escolas particulares aqui, no meu caso, Porto Alegre.
Tá? O que aconteceu? Eu não encontrei registros, né, de pesquisas e levantamentos de dados relacionados às aulas de música na educação básica em escolas particulares da cidade de Porto Alegre. Mesmo com o SIMPRO, o Sindicato dos Professores, e com o SINEP-RS aqui, né, que é o Sindicato das Escolas Privadas, eles não possuem esse dado, e quando questionados, assim, em relação a se eles estavam a par da lei de 2008, né, de 2016, e se eles estavam acompanhando como estava sendo inserido isso nas escolas particulares, eles até se espantaram, que tipo, nossa, já faz tanto tempo. Essa é a resposta, né, que foi ouvida, né, então, bem complicado. Questionamentos, né? Qual a realidade do ensino de música nas escolas particulares de Porto Alegre, né? Esse seria o questionamento geral, né? Então, a partir desse questionamento, tantas outras como: quantas escolas possuem disciplina música em seu projeto político-pedagógico? Essas escolas possuem planos de trabalho para esse ensino na grade curricular para cada ano? Em quais bairros de Porto Alegre em que estas escolas estão inseridas, né? Então, o que eu penso em fazer pegar a partir do orçamento participativo aqui da cidade de Porto Alegre, as micro-regiões que são divididas, né, e fazer esse mapeamento, onde essas escolas particulares estão, para saber, e onde ofertam também as aulas de música, para a gente ter uma real noção, né, de como está distribuído isso, até nessas questões como nas partes mais periféricas da cidade, em relação à parte central, né. Qual a formação dos professores que trabalham com música nessas escolas, né? Quantos professores para aula de música a escola possui? Tá bom? Eu, por exemplo, já atuei participei em escolas do ensino privado que chegaram a ter 5 professores de música no currículo, né? Então é importante a gente ter esse levantamento para saber como está sendo feita essa distribuição, hein? Quais etapas de ensino possuem aulas de música? Porque as maiorias que eu tenho contato são nos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Poucas que eu conheço, assim, de conversar com colegas, tem nos anos finais, e ensino médio, o menor número. Tá? Das que eu conheço, assim, que eu converso, mas é importante fazer esse levantamento. Se existe oferta de atividades extracurriculares de música nessas escolas. A escola aceita estagiário de licenciatura em música? Essa é uma pergunta que eu acho bem pertinente, tá? Porque na maioria das escolas que eu conheço privadas não aceitam professores estagiários de música. E esses professores acabam indo para escolas públicas, normalmente. Eu fiz em escola pública, né? Inclusive, uma das escolas que eu vim trabalhar depois de formado, eu tentei ser estagiário lá e não consegui, né? Depois que eu vim a ser contratado lá. E isso eu acho que é uma crítica a ser feita, né, nas escolas do ensino privado, porque se durante muito tempo elas que mantiveram o ensino de música, existe já uma caminhada nesse histórico, há muito que se propiciar para esses professores que estão se formando também, de poderem ter contato com professores que já estão há mais tempo nessas escolas e com uma estrutura. Isso também, para a formação, é importante, né, do professor, ele ter contato dessa forma. Bom, um mapeamento para a base de revisão de literatura. O que eu fiz? Até vou abrir aqui para vocês. Eu fiz aqui, ó. Anais regionais, ABEM e ISME 2017. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Aqui está o meu catálogo, tá? Foi isso aqui que eu contei para vocês, vou mostrar meu mapeamento aqui. Pronto. Após procura de publicações em artigos que evidenciassem coleta de dados e análises relacionadas ao tema sobre a realidade do ensino de música em municípios e estados brasileiros, levantamento este realizado nos anais nacionais e regionais da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, a partir do ano de 2013 ao ano de 2019, foram encontrados 21 artigos relacionados a este tema. Também foi encontrado um artigo relacionado ao mesmo tema na ISME, né, International Society for Music Education, no ano de 2017, ano este em que o congresso foi realizado no Brasil. Dentre esses artigos, as palavras-chave em comum mais citadas foram Lei Federal 11.769 de 2008, o ensino de música escolar, o ensino de música na educação básica e a variação desta última com o ensino de música e educação básica. O ponto de partida da escolha pelos anais da ABEM se deu pela relevância da mesma referente à divulgação de pesquisa sobre educação musical no Brasil, além de ser a instituição que congrega os profissionais da área. Tá, o que eu quero passar aqui para vocês, que não foi realizada uma pesquisa com busca por palavras-chave. Né? Eu vi até nas pesquisas que eu fiz que a maioria das pessoas optam por isso, né, varredura assim por cima de
palavras-chave, eu fiz um mapeamento ano a ano das publicações no site da BEM, tá, para ter um real detalhamento das produções sobre o tema, para não deixar passar nada. Então, eu fui tanto nos encontros regionais quanto nos congressos nacionais, ano a ano, fazendo esse levantamento pelo título e lendo o resumo de cada um, e fui baixando os artigos e depois fiz mais uma filtragem, tá? Então, após esse levantamento, os artigos encontrados foram ordenados por ordem cronológica de suas publicações, recebendo a numeração de 1 a 22, além de catalogados por autores, títulos, assunto, natureza, ano, palavras-chave, revista e referência. Por fim, a leitura e o resumo dos mesmos foram realizados para o entendimento do que se foi pesquisado e revisão bibliográfica, tá? Então, esse foi o mapeamento que eu fiz aqui. Tá? Então, encontrei pesquisas em 2013, foi o ano que mais teve, né, pesquisas, e a maioria de início de projetos, e muitos não encontrei depois uma publicação com continuidades, tá? Isso aí me deixou um pouco até triste, né? Porque eu não sei se daqui a pouquinho não houve a conclusão ou se realmente só não houve a publicação, né? Porque a gente fica com aquela sede de querer saber o que aconteceu. Então, teve em Mossoró, né, Rio Grande do Norte, aqui no Rio Grande do Sul, com a professora Cristina, nossa colega Daniele, né, nas escolas estaduais, as secretarias municipais de educação do Rio Grande do Sul, a professora Cristina também, e o Josué. Ok. Distrito Federal, Feira de Santana, na Bahia, Barueri, São Paulo, Blumenau encontrei 2 artigos, Palmeira, no estado do Paraná, São Paulo, tá? Estado de São Paulo, Santa Maria, Natal, Rio Grande do Norte, estado de Santa Catarina, Maringá, e novamente aqui a nossa professora aqui em relação às escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul, daí já em 2014, Litoral do Rio Grande do Sul também, com a nossa professora e o Patrick, Blumenau novamente, Fortaleza, Guanambi, na Bahia, Aracaju, Monte Carlos, em Minas Gerais. E até já queria dizer para vocês que, frente a esse levantamento que eu fiz, eu posso afirmar tranquilamente que a maior pesquisadora que temos sobre esse assunto no Brasil hoje é a nossa professora, a doutora Cristina. 1/4 das publicações de 2013 para cá tem o nome dela ou cooperação dela. Então, que me deixa muito feliz também de estar podendo participar desse grupo aqui. A metodologia, tá? Eu ainda não concluí, mas é a parte da pesquisa sobre a metodologia, mas eu tento fazer uma metodologia proposta pela realização survey, né? Interseccional de grande porte, utilização de formulários online e análise de conteúdo como técnica para análise de dados. Então, o método survey caracteriza-se por reunir dados de um ponto particular no tempo, descrevendo a natureza das condições existentes, ou mesmo identificando padrões com os quais as condições existentes possam ser comparadas, além de determinar a relação entre eventos específicos, tá bom? Acho que aqui não há necessidade. Os formulários online, né, permitirão a coleta de dados de um modo mais abrangente e eficaz. Atualmente também é possível nomear os questionários como formulários e formulários do Google Docs ou do Forms da Microsoft. Tem se apresentado com algumas características bem interessantes e que se torna fácil assim, a coleta de dados e até depois a questão das estatísticas, né? Hoje, o Porto Alegre possui 694 escolas particulares, tá? Um número grande, mas a gente tem que levar em conta que, nesse caso aqui, estão as escolas de educação infantil, né? Que também são consideradas escolas particulares, em que nos bairros existem muitas escolas de educação infantil, onde não vai ser o meu norte da pesquisa, né? Eu vou centrar nas escolas de ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio, ok? A princípio, ainda não mapeei essas, né? Não cheguei lá. Tá? Então, após o envio e retorno dos formulários online, será realizada a organização dos dados. Eu até separei aqui, para mostrar para vocês, o Forms, que é que eu tenho usado bastante aqui, até com os meus estudantes. Deixa eu abrir aqui. Ó, abri um aqui que eu fiz essa semana, né? Até respondi umas aqui, não respondi outras. Então, o Forms é parecido com a do Google, né? Dá várias opções e a resposta aqui depois já aparece
Tá? Por exemplo, a resposta 1 eu não respondi de propósito, então deu ali, ó, 0 resposta, 0 resposta. A 3 eu respondi, e ele já aparece ali o mapeamento ali, né, tem forma de estatística depois aqui, e é possível fazer o download disso aqui direto para uma tabela do Excel, o que facilita bastante, né, a nossa vida. O pessoal mais antigo deve ter inveja, porque tinha que fazer a regra de 13, percentual e um monte de coisa, né, então assim fica mais fácil. Tá? Considerações finais. Partindo do princípio de que as escolas particulares também são dirigidas pelas mesmas políticas públicas de âmbito nacional, entender o componente curricular música no ensino privado se torna importante para uma compreensão ampla da situação real da educação musical na cidade de Porto Alegre, podendo apontar novas hipóteses e ou soluções, se assim for, para este componente curricular do ensino de música. Porto Alegre hoje, né, a gente conta com 2 centros de universitários que formam licenciados em música, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Centro Universitário Metodista do Sul, IPA. Então, é uma realidade, assim, que não é comum, né, mesmo por uma capital, ter 2 centros universitários que formam professores de música. Então, daqui a pouquinho, tentar entender com esta pesquisa para contribuir com a educação musical, na medida que os espaços escolares, as escolas particulares, são importantes para o desenvolvimento do ensino de música, se é necessário entendimento acerca de como têm sido realizadas as atividades musicais em seus tempos e espaços, e assim ampliando o entendimento acerca da própria área pedagógica musical aqui da nossa cidade, né? E eu termino aqui com uma citação da Filipac, né, isso foi até em cima do artigo que eu li lá no Paraná. Conhecer a realidade de um município no que diz respeito à implementação da Lei 11.769 de 2008 é importante para que as mudanças positivas ou não possam ser avaliadas e divulgadas, a fim de que as ações, tanto governamentais quanto individuais, estejam caminhando para o mesmo destino, que é a democratização do ensino de música, ou, em outras palavras, a música para todos. Acho que é isso, muito obrigado. Bem. Muito obrigada, Estevam, parabéns pela apresentação, parabéns pela escolha do tema também, que muito nos agrada no nosso grupo, né? Então, agora, a gente abre para contribuições, e aí só a minha fala ali, que até botei ali, não esqueci a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, que ela, até só para mencionar, é uma espécie de arma que a gente tem, né? Alguns têm armas de fogo, nós temos armas da lei ainda, que é importante que nós conheçamos. A Lei 11.769, lá de 2008, ela só foi regulamentada 8 anos depois, que é então em maio de 2016. A regulamentação se dá por conta de uma resolução. A resolução tem força de lei. Então, aquela lei de lá, 11.769, ela vale sim, porque ela está regulamentada na resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Ninguém a revogou. Mas é sabido, e aí o Estevam, com muita propriedade, menciona para nós temos a lei que traz todas as artes, né? Só que o que ocorre? Nós não temos a regulamentação desta lei de todas as artes. Então, no frigir dos ovos, o que nós temos é a resolução. Isso é importante que a gente saiba, né? Então, depois eu até compartilho essa resolução para vocês, porque é aquela nossa arma, né? Importante, que é a lei. Muito bem, amor. Parabéns. E aí abrimos agora para as falas de vocês importantes para contribuir com o trabalho do Estevam. Cristina, lá vou eu de novo, pode ser? Muito bom, vamos lá. Ô, Estevam, já estou ficando, acho que, conhecido por vocês como o Santista do Pitaco, né, na vida dos outros. Tá? Ótimo. Mas é para isso que estamos aqui, né? Para compartilhar e aprender com os outros. Com certeza. Assim, olha, Cris, parabéns aí por essa turma brava que você está aí. Olha que coisa bárbara. Esse trabalho da Fabiana me deixou impressionado. Eu fiquei aqui pesquisando e agora vem o Estevam. Nossa,
Caramba, olha, vou lhe dizer uma coisa, eu queria metade desses aqui para mim, viu? Puxa vida, não precisava dos dois, não, basta metade. Posso dividir um pouquinho contigo? Você já me falou, Você já me falou. Bom, Estevão, olha, eu gostei muito desse teu trabalho, mas uma coisa que enquanto você falava, estava aqui pensando, né? Falei, puxa vida, quando você começou a trazer as leis da educação musical, sobre música e educação, veio lá desde o Império, aí eu fiquei imaginando uma coisa, puxa vida, o pessoal aí do Sul deveria pensar alguma coisa sobre a realidade do Sul, que ele é tão diferenciada na história na história do Brasil, e principalmente no século XIX, sobre o grande movimento de resistência que teve aqui, que criou uma identidade tão nativista na região sul do Brasil. E quando você comentou sobre estas leis, falei, caramba, qual a interferência dessa lei e como que ela foi colocada aí no Rio Grande do Sul nesse período, né? Porque o Sul tem a sua importância cultural, histórica muito forte no nosso país. E aí, trazendo para cá, mas para frente, seria interessante, o recorte que você faz com a situação das escolas particulares é também algo muito importante para nós estudarmos, e principalmente dentro de uma realidade específica, que é a realidade aqui, que é a realidade aí do Rio Grande do Sul. Você trabalha basicamente dentro da região de Porto Alegre, é isso que eu entendi? Perfeito, Sim, ótimo. isso, hoje eu trabalho dentro de Porto Alegre. Então, olha, eu achei muito legal isso, mas não sei se existe alguma bibliografia sobre isso que eu comentei agora, sobre como que as escolas, como que o Rio Grande do Sul fez a leitura, ou como ele implementou estas leis federais na realidade rio-grandense, né? Isso não sei se existe. Eu teria muita curiosidade de conhecer, viu, Cristina? Eu teria muita curiosidade de conhecer isso. Bom, eu coloquei no grupo duas referências de pessoas muito próximas. Uma delas foi a minha, trabalhei com ela na universidade, uma grande professora, já conheço há muitos anos, professora Rita Maria Gonçalves, que escreveu uma dissertação de mestrado justamente sobre o tema que você desenvolve junto com a professora Cristina. E o outro foi de um amigo meu, que é o Theo Cancelo, que ele escreveu escreveu uma dissertação de mestrado sobre sobre o rap, sobre o movimento rap e a educação musical. E é muito interessante. Esse daí eu consegui já o volume, né, o PDF da dissertação, e eu estou mandando aí para vocês. O da professora Rita, se tiver interesse pelo tema, eu mando pela Cristina o e-mail da Rita para você, e vocês podem trocar algumas informações. Você vai ter na professora Rita certamente uma pessoa muito interessada e com um profundo conhecimento sobre todas essas leis, né? Sobre todas essas leis, a interpretação que ela faz, que ela é muito crítica em relação a esta resolução, agora a última resolução, que na verdade, segundo ela, não diz absolutamente nada com nada, né? Quer dizer, segundo ela. E uma outra coisa também que eu queria apenas comentar, e encerro a minha interferência, é o seguinte. Uma coisa que aconteceu, e que acontece, aliás, aqui em Santos, dentro de um quadro que não é muito diferente do quadro na maioria dos grandes e médios centros, que
nem em todas as escolas oferecem música para os alunos do ensino fundamental, e, portanto, o mercado ele não absorve o número de alunos e tal, de profissionais para o trabalho docente. O que está acontecendo? O que acontece aqui na Baixada Santista? Nós estamos vendo um florescimento razoável de institutos musicais particulares, em que os alunos, e isso eles vêm falar para mim, que eles aplicam a metodologia aprendida na universidade, o conhecimento que eles desenvolveram e querem aplicar nesses institutos que eles criam. Alguns, inclusive, em sociedade, né, uns com os outros, e formam escolas de música. E é muito interessante, eu tenho acompanhado alguns casos. E eu acho que não seria interessante também, no futuro, pensar nesse viés que também acontece em relação à educação musical. Era só isso, então, viu, Estevão? Parabéns pelo seu magnífico trabalho, viu? Obrigado. Obrigado. Excelente, professor Antônio, muito obrigada. E quem sabe a gente possa convidar essa professora Rita, de repente, para conversar conosco num dos nossos encontros. Certamente ela virá com muito prazer. Que bom, que bom. E agora a gente tem essa forma de nos encontrarmos, né, virtual, então a gente não gasta mais nada. Que bom. Muito obrigada, professor Antônio, com certeza. Importantes considerações para nós. Muito obrigado. Quem mais gostaria? Prazer foi todo meu. Que bom. Quem gostaria de comentar, contribuir? Enquanto aquecemos as turbinas, queria comentar em relação a um aspecto que o professor Antônio trouxe em relação aqui ao estado do Rio Grande do Sul, diante desse processo da legislação e tal. Lá nos idos de 2008, então, quando nós temos a assinatura da Lei 11.769, e isso ocorreu em agosto, em Porto Alegre já havia um movimento muito forte. E não era somente neste ano. Porto Alegre tem uma característica, a própria rede municipal de ensino, e a minha tese eu também trago isso, ela tem uma história muito grande e longa em termos da educação musical. As nossas escolas da Prefeitura de Porto Alegre sempre tiveram música. E nós, na Secretaria de Educação, sempre tivemos alguém para cuidar da música, vamos dizer assim, né? Atualmente, eu estou na Secretaria de Educação também, eu sou professora concursada, trabalhei em escolas anos e depois fui para a Secretaria, já há alguns anos eu estou na Secretaria, mas antes da minha presença, estava a querida professora Leda Mafioletti, também um importante nome para nós na área da educação musical, não somente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como Brasil também. E a professora Leda, ela era professora também da rede municipal e ajudou a cuidar da música naquele tempo. Não posso deixar de mencionar também a professora Rose Marie Reis Garcia, minha saudosa e eterna orientadora, com ela que eu comecei na pesquisa. A professora Rose também esteve na secretaria, de modo que existe uma história muito grande na rede municipal em se tratando de música nas escolas, tanto que foi possível, em fevereiro de 2008, antes da própria assinatura da Lei 11.769, Porto Alegre tem um ato que está publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, o ato número 2, assinado àquela época pelo então prefeito Fogaça, José Fogaça,
que foi prefeito naquela ocasião, colocando, então, ou dispondo, ou instituindo os centros musicais na rede municipal de ensino de Porto Alegre. E foi muito importante, isso ainda tem que escrever sobre, tá? Aquelas coisas que estão na lista do que fazer antes de morrer, né? Isso aí é uma delas, tem que escrever sobre isso. E foi um processo tão importante, tão intenso isso. Nós tínhamos naquela ocasião a minha querida secretária de Educação, Marilu Fontoura de Medeiros, e ela, uma pessoa maravilhosa, ela pegou junto e nós conseguimos aprovar em 12 de fevereiro de 2008, foi publicado no Diário Oficial em 15 de fevereiro, e esse ato que institui nas escolas da rede municipal centros musicais, porque temos professores de música, e temos mais do que naquela época ainda agora, nas escolas, fez com que isso contribuísse para, então, em andamento, lei que desemboca nessa lei 11.769, que era, então, um projeto de lei 330 eu sempre me esqueço o nome dele, mas a Rosiana Sarney que leva à frente isso, era músico. Eu me lembro só da música do Morango do Nordeste. Não me lembro o nome dele. Mas, enfim, daqui a pouco vocês me ajudam nisso aí. E houve todo esse trâmite, e essa ação de Porto Alegre foi importante. Quem estava naquela ocasião, também trabalhando nisso, a Liane Rentke, a professora Josamara Souza, e muitos compositores e musicistas. Ivan Lins estava nessa luta também, Daniela Mercury e tantos outros músicos. Então, esse é foi um momento muito importante na nossa história da educação musical no Brasil, e que a gente não pode esquecer, porque agora nós estamos num outro momento. Nós estamos num momento de declínio, né? E aí a ideia é o quê? Essas pesquisas que continuam a ser feitas, e o Estevão está fazendo, e não deixarmos de fazer, porque temos que retomar. E aí o trabalho do professor Augusto também no pós-doutorado é extremamente importante, porque ele traz essa questão no município de Canoas também, e analisando a partir da abordagem do ciclo de políticas do BAU e da Gold, que nos ajudam a entender que é isso, é um vai e vem, infelizmente. E a gente tem que estar junto, por isso que tem que ter gente nova, com vida, para lutar por isso aí, porque nós precisamos, né, nunca parar, nunca tem fim, né? Então, só para... Frank Aguiar, isso aí, Marcos Guarani, Morango do Nordeste, obrigada. Ok. Alguém mais quer comentar? Prof. Fala, Tá amor. ouvindo? Estou te ouvindo, Carolzinha. Eu acho interessante na pesquisa do Estevão trazer essa questão da escola privada, porque acho que a maioria dos leigos, assim como eu, parte do pressuposto de que na privada vai ter o ensino de música, né? E de todas as linguagens artísticas. Aí a gente vê, com base no que ele trouxe, que não é bem assim, né? E o quando tem é uma tarefa extra classe, é algum outro tipo de atividade que tu paga a mais para os alunos poderem participar. E porque a gente discute bastante não, sempre pode mais, né? A escola pública, mas na privada, que como ele mesmo disse, né, em que esse movimento era muito forte, a gente já não vê isso tanto hoje, né? Então, sobre a pesquisa dele, eu achei interessante isso de pensar nas escolas privadas também, porque a gente fica também muito, às vezes, excludente ao contrário, digamos assim, que a gente parece que tira as escolas privadas de discussão, a rede privada de discussão, por achar que elas são autossuficientes e que tudo consegue fazer, mas depende da gestão, depende de uma série de coisas, né? Então, trazer ambos pontos de vista, ambas questões de como foi acontecendo, de como vem acontecendo, tanto na pública quanto na privada, é bem importante. E a contribuição do professor Antônio também sobre como que foi aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é algo para a gente pensar, né, sobre a questão da legislação, de como a gente foi incorporando ou não, né, isso aqui. Era isso. Excelente, Carolzinha. Obrigada, amada. Queria falar também. Importante mesmo. Queria falar um pouquinho.
Só queria agradecer aos colegas, eu achei interessante a gente ver a construção do processo, né, do projeto, e a gente sempre ouve alguém que já está formado, que terminou, e a gente que está iniciando parece assim, meu Deus, quando chega lá, e é tão bonito o pessoal se reinventando, né, a Fábio ali com essa pesquisa dela, que a gente só tinha uma ideia assim presencial, e hoje a proposta toda totalmente reformulada, né, a do Estevão a mesma coisa, vai ter que ter reformulação, então eu queria parabenizar os colegas por estarem firmes aí com tudo isso que a gente está vivendo. Já é desafiador, tá ali buscando a qualificação no projeto, no curso normal das coisas, nessa pandemia, então, assim, parabenizá-los, agradecer, e achei bem bonito mesmo a gente ter esse momento, assim, de ver essa parte do processo de construção, assim, serve de inspiração para a gente, de encorajamento, assim, então, parabéns para vocês, são, sem dúvida, 2 grandes colegas e trabalhos maravilhosos, e parabéns mesmo, obrigada pela generosidade com a gente, obrigada. Muito obrigada, Grazi. Excelente, importante isso, a gente compartilhar. E o que tu trazes é importante, porque parece, assim, que a tese, ou as nossas teorias, a dissertação, elas surgem, assim, desce um santo e veio o negócio. Não, é muito trabalho. É muito trabalho, e o que eu acho importante, assim, nós podemos fazer, né? Não é para um ser de outro mundo. Então, é importante mostrar isso, que existe uma vida por trás da dissertação, da tese, existe uma pessoa ali que trabalha muito, né? E fora isso, que eu acho que é importante dizer, a característica dos nossos alunos é de não parar. Nós não temos alunos que estão ganhando bolsa, com a vida tranquila e pensando lá em casa. Não, o Estevão está quase louco, planejando aula e dando aula, agora online. A Fábio também, além de tudo, e cuidando de filho e dando aula para filho. É isso, né? Então, a UERGS, nós não temos bolsa de mestrado nem nada, mas é muito trabalho. Mas é possível, né? É possível, com certeza. Professora? Fala, amor. Eu queria parabenizar a Fábio e o Estevão pela assim, brilhante pesquisa que eles estão desenvolvendo. E eu, aproveitando a sua fala, eu quero chamar a atenção também para um seguinte ponto que na última reunião que nós tivemos, eu trouxe, na verdade, que é o seguinte: essa pesquisa do Estevão e da Fábio poderia, como em muitos casos, ser apenas a finalização de uma etapa acadêmica e pronto. Mas é interessante e para isso eu chamo a atenção de todos, o trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo de pesquisa e pela professora Cristina, que vai além da instituição. Então, por exemplo, a instituição não tem bolsa, a instituição tem algumas dificuldades, mas é preciso que alguém assuma para si essa responsabilidade de estar dando uma certa capilaridade para as produções dos nossos alunos. E a professora Cristina tem feito isso. Então, eu quero louvar, assim, essa iniciativa dela, essa oportunidade de nós estarmos ouvindo essas pesquisas aqui no grupo. E, olha, nós tínhamos 31 participantes, agora nós estamos com 27 participantes. Então, nós estamos sendo alimentados, a universidade está... Quer dizer, está meio que parada, não está funcionando as coisas, mas nós estamos aqui. E isso é para além da instituição. Então, vai chegar um tempo, Fábio, Estevão e outros que estão aqui, outros pesquisadores que estão aqui, que nós vamos ter que agir, sim, para além da instituição, para que a educação musical permaneça viva, tá? Para que a educação musical realmente permaneça caminhando, para que a sociedade entenda a necessidade, a importância da educação musical. Então, a gente vai ter que trabalhar aos sábados, a gente vai ter que trabalhar aos domingos, a gente vai ter que buscar possibilidades para a gente publicar aquilo que a gente escreve, tá? Para que a gente consiga, na verdade, dizer, olha, a música está presente na sociedade, nós precisamos da música. Então, mais uma vez, parabéns para a Fábio e para o Estevão, e o meu parabéns também, assim, com muito louvor à professora Cristina, e esse trabalho belíssimo que ela desenvolve com o grupo de pesquisa, e não só isso, a oportunidade que ela dá a todos, eu me incluo nisso, para que nós estejamos publicando nossos trabalhos e dizendo ao mundo o que é que nós pensamos e dizendo ao mundo o que é que a gente está fazendo. Tá? Então, parabéns a todos, muito obrigado.
Obrigada, professor Augusto. Agradeço muito as palavras. Quem mais? Marquitos? Eu quero falar, professora, gostei muito do trabalho do Estevão. O primeiro trabalho da colega Fábio, eu não acompanhei todo, eu entrei no finalzinho da apresentação dela. E... Estava vendendo cuia, né? Oi? Tu estava vendendo cuia. Não, na verdade, eu estava escrevendo umas outras coisas aqui, aí quando eu me dei conta do horário, eu vi a mensagem, eu entrei. Mas o que acontece? Aquilo que eu sempre trago como um marketing, assim, uma bandeira, o querer ser, assim, na academia, passando a importância da ciência para todas as artes. Eu, sendo do teatro, abandonei, por assim dizer, o lado acadêmico teatral, mas não abandonei a academia, porque aí eu levo de todas as formas, indicando enquanto ciência aquilo que a gente produz. E trabalhos como esse do Estevão, que aí eu até coloquei ele antes, ali fiz a brincadeira com... Tem aula de música na privada, ele tira... ele ajuda a retirar do limbo esse olhar da educação musical, tanto na escola privada quanto na pública, se utilizando daquele espaço ali. Porque, como disse a Carol, a gente acaba, quem tem pouco contato ou nenhum contato com a escola privada, não tem ideia de que tem tantas dificuldades quanto na escola pública, porque é sempre uma atividade, ou quase sempre uma atividade que é marginal, ela é à parte, ela é quase como recreação, e a gente vai elevar a um status de importância quando convencer de que é uma ciência tão importante quanto aprender o português, a matemática. Prova disso é aquilo que a gente estava falando. Nesse período agora, não adianta querer comer álgebra. Não adianta querer ficar só fazendo conta. Ou, enfim, né, todas as outras ciências ditas exatas, se é que dá para usar essa expressão. Eu queria falar sobre isso. Perfeito. Muito bom, Marcos. Excelente. Muito obrigada. Outra coisa, prof, desculpa. Que deixar Fala. também assim um recadinho para os colegas que a gente, quando começa a escrever, eu sempre começo a escrever, escrevo um monte de porcaria, vou pegando referência e vou salvando os links, os artigos, pego o resumo, leio, tal. Outro dia me deu uma fefa, assim, eu varei a madrugada escrevendo escrevi um monte de coisa ruim, apaguei tudo, cheguei a 12 páginas escritas, cortei e ficou em 7. Eu digo, isso aqui tá uma porcaria, a Cristina vai olhar e vai dizer assim, o quê? Apaguei tudo, tirei. Então, assim, mas a gente precisa produzir. É que nem quem é músico de verdade aqui no grupo sabe que quanto mais tocar, melhor a gente vai ficando. E escrever não é muito diferente. Com certeza. Como diria Comênios, em Didática Magna, a gente aprende a cantar cantando, a escrever escrevendo. Isso ele dizia lá no século XVII, 16, 17, para vocês terem uma ideia. E a gente ainda não entendeu muito isso. Né? Então, é bem isso mesmo, né? Com certeza. Muito bem. Olha, eu quero dizer que nós estamos com quase 2 horas de reunião, com 27 pessoas, isso realmente é um feito. E quero dizer para vocês que é sempre uma alegria estar aqui nos sábados. A gente está agora começando, para vocês terem uma ideia, as atividades da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Né? O mestrado, ele começará aí pelo dia 22, mas a especialização nós começamos semana passada, de forma virtual, com certeza, e a graduação também, mestrado e graduação, a gente vai começar no dia 22. E esses encontros do grupo de pesquisa, a gente vai começar, e eu vou explicar mais e melhor também para o pessoal da especialização que está participando aqui, nós vamos começar agora a falar dos nossos trabalhos também. Então, vai ser uma oportunidade, a gente vai unir o seminário de trabalho de conclusão com o grupo de pesquisa, e a gente vai ter, então, sempre alguém trazendo o seu trabalho para a gente poder discutir, eventualmente eu trago uma outra temática ou outra pessoa, para que a gente sempre possa ter esse momento que é um alimento para nós. Né? Se a gente fica muito sozinho, a gente parece que começa a desanimar. Né? Então, eu digo isso para vocês já saberem que a gente está retomando. No mestrado, eu acabei assumindo, então, as 2 disciplinas
que eu estaria ministrando no primeiro semestre, eu não cancelei, apesar de que a universidade estava propondo uma disciplina por professor. Eu disse assim, quando que eu vou poder só dar uma disciplina? Eu preciso na graduação, na especialização e no mestrado. Enfim, em resumo, eu estou com 6. Era uma, eu fiquei com 6. Então, o mestrado eu vou estar oferecendo, né, folclore e educação musical. Então, vamos abrir isso, o pessoal poderá participar, nós abrimos para as pessoas de fora, e isso foi importante, porque o Estevão começou fazendo também essa disciplina, a Fabiane também, a Daniele também, o Diego, que também vai estar finalizando também agora, começou assim. Então, é uma forma da gente democratizar o acesso à pós-graduação de pessoas que ainda não estão ali. E eu sei que o Zé, eu não sei se o Zé está aí ainda, mas o Zé também se inscreveu, e tantas outras pessoas. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, isso, Zé, não há limite, tá? Quem quiser, tá dentro. Quem quiser, a gente pega pela mão e sai loqueando, né? E vamos trabalhando, certo? Professora? Eu acho que é isso, então. Fala, amor. Eu sei que tu vai para os finalmente agora. Eu só queria agradecer os colegas antes, né, para a participação aí, que isso faça com que a gente se movimente também, né, é importante. É bom isso, né, faz com que a gente corra um pouquinho mais, né, para fazer a coisa acontecer, por mais que a gente esteja pesquisando, e que é muito bacana poder estar participando de um grupo como esse, e como eu disse ali, em cima de um tema onde, eu volto a falar ali, até quando o Antônio trouxe ali, agradecer, eu quero falar assim da pontuação de cada um, agradecer as pontuações de todos aqui, sobre essa questão, assim, da legislação e da realidade, aqui da música no Rio Grande do Sul, tem o trabalho da própria professora Cristina também, que já fez um mapeamento muito bacana, até sobre as questões dos concursos públicos que foram realizados, né, com qual... se tinha para professor de música, se não tinha, como é que era, e muitos concursos até que eram realizados pós-sancionamento de lei e com um edital atrasado, assim, né, tipo, em forma de lei, assim, então, agora, pensar em cima exatamente dessa característica da educação musical, que eu acho que é isso, também acho que fica aí uma dica que eu acho que é algo bem interessante também para ser pesquisado. Eu vi que o Antônio já mandou ali o e-mail da professora Rita ali, seria bem interessante poder ter acesso a alguma pesquisa dela. O que a Carol trouxe aqui, a Carol Rosa e o Marcos Guarani, eu acho que partilha um pouco um do outro, essa questão das escolas particulares que ficam exatamente, ficam assim, parece que muitas vezes escanteadas do processo de conversa, de debate, né? Porque se tem algum lugar onde a aula de música não parou, foi em escolas particulares, na maioria. E se tivesse algum local onde pudesse, assim, saber das experiências, né, até para não cometer os mesmos erros, saber quais são os atalhos, porque muitos problemas são os mesmos. A sala de música que faz muito barulho e está perto das outras salas de aula, os problemas, como é que se resolveu, né? Então, tipo, os problemas muitas vezes são os mesmos. Mas eu percebo, até por estar hoje só no ensino privado há 10 anos, tá? Que muitas vezes não há o convite, às vezes uma dificuldade de participar. Né? Curso de extensão, até de universidade federal, eu já não consegui participar porque eu era de ensino privado, e era só para professores da rede pública, por exemplo. Como eu era do ensino privado, eu não pude participar. Então, existe sim, parece que um preconceito ao avesso, assim, ao mesmo tempo que é uma hipocrisia, porque a maioria desses alunos, desses professores, estão estudando no ensino privado, tendo aula comigo lá, digamos, né? Mas isso... Então... E isso é muito característico, né, Estevão? Porque nós acabamos cometendo esse preconceito. Até os professores. Com certeza. Isso, e até para ter o seguinte, que escolas... Eu percebo muito isso hoje, tá? Hoje em dia a gente precisa inspirar, né? Não adianta tu ter a lei, não adianta por exemplo, o trabalho do Augusto ali, né? Que ele tem lá, que apresentou para a gente lá em Canoas, inspirar as pessoas de como fazer. Não adianta só ter a lei, não adianta só ter uma base, não adianta tu desenhar, tu tem que mostrar e inspirar as pessoas a fazer.
né? Então, que trabalhos são esses que possam inspirar outros a fazer? E no ensino privado tem muita coisa bacana, assim como também tem lugares que a gente fica pensando assim, mas não tem, como é que eu vou fazer? É muito caro, e às vezes não, é começar, é fazer, e a gente tem que dar esse passo mesmo adiante para fazer exatamente o que o professor Augusto ali falou, que é o trabalho além da universidade. Que legado é esse, né? São recursos públicos que estão sendo empregados ali na nossa instituição, e que tipo de pesquisa é essa que está sendo feita, que está realmente trazendo alguma coisa em benefício da sociedade para que possa se embasar em cima disso. Dos 22 artigos que eu trouxe, que eu pesquisei tanto da BEM quanto da ISME, de 2013 a 2019, gente, não tem nenhum que fale do ensino privado. Nenhum. Sabe? Então, ao menos nesses que eu procurei aí, né? Nenhum, tipo... Também existe, talvez, fazer essa crítica que o ensino privado não participa dos congressos, os professores estão acomodados, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que tentar entender para ver o que está acontecendo para também poder cobrar, né? E eu sou muito crítico da minha própria área, a professora Cristina sabe disso, né? Que às vezes o pessoal se acomoda muito nisso e qualquer coisa serve, né? E a gente está tendo um espaço... Eu trabalho numa instituição de ensino hoje, o Colégio Marista Rosário, aonde vê oportunidade e vê crescimento e investe, sabe? Um projeto com cases premiados em relação à parte musical, com orquestra escolar. Todo ano a gente bota 2 alunos no Conservatório de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Entende? Então, isso é devolver para a sociedade, né? Então, acho que é isso. Não quer dizer que todas vão fazer isso. Não, não é, mas a gente precisa se movimentar e mostrar que existe um trabalho e aonde não existe, e saber por que não. Exato. Muito obrigada, Estevam. Eu que agradeço. Que bom. Quero dizer que foi mais uma vez uma alegria estar com vocês aqui nesse sábado, na minha casa, eu na casa de vocês, todo mundo junto. Quando nós conseguiríamos reunir tantas pessoas assim, de forma presencial? Agora estou olhando aqui o Antônio e me lembrando que lá no início do ano eu já queria fazer isso, mas a gente não sabia como fazer, né? E aí, claro, como a gente não tinha necessidade, daí não me pus a pensar. Mas agora, na marra, a gente teve que aprender, e isso é maravilhoso, né? Porque essa coisa que nos impele, nos faz assim, agora tu vai ter que inventar um jeito de fazer, fez com que todos nós estivéssemos juntos, né? Sempre tem coisa boa, dentro de talvez uma coisa que não é tão boa, né? Eu vejo isso assim com muita alegria, e poder estar com todos vocês aqui, falando de música, pesquisa em música. Então, agradeço muito a presença de vocês, convido já para a próxima semana, e aí nós teremos uma participação maior, inclusive do pessoal da especialização, já começando a compartilhar as suas pesquisas. E aí eu vou conversar com eles mais particularmente para ajudar nesse sentido, certo? Não sei se mais alguém quer dar um tchau. Eu quero dar um tchau para meus amigos conterrâneos lá em Vigia, nosso amigo Glauber que está aí, lá na cidade de Vigia, e para o Davi, que esteve conosco até no começo desse ano, e agora está em Belém novamente. Um abraço a todos e a todas. Que bom. Um abraço a todos. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, Cristina. Tchau, pessoal. Depois eu vou compartilhar com vocês. Oba! O vídeo Tudo já bom. está no grupo lá na íntegra, tá? O vídeo esse? O vídeo aquele vídeo já está na íntegra lá. O Não, vídeo esse não. Tá, eu vou postar nos outros grupos, então. Isso, está lá no grupo, Fábio. Tu quer que eu te mande ele? Não, mas eu tenho da Fábio? Mas ele não está no... Eu compartilhei ele normal, não tá no Drive, tá normal. Eu coloco daí nos outros grupos da Cris, então. Beijo, bom fim de semana a todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.
Obrigado.